Vou abordar agora um estudo associado a milagres e providência, relacionando os dois assuntos ao que aconteceu comigo na minha saúde, ok? Muito bem. Eu procurei. A internet ela tem uma facilidade muito grande de você fazer pesquisa relacionado a diversos temas. E comigo não foi muito diferente, não. E eu encontrei algo associado a milagre e providência. Primeiro vou passar para vocês o que significa milagre. Em acepção geralmente empregada, milagre ou miraculo do latim, miraculum do verbo mirare, maravilhar-se, é um acontecimento dito extraordinário que, à luz dos sentidos e conhecimentos até então disponíveis, não possuindo explicação científica ainda conhecida, dá-se de forma a sugerir uma violação das leis naturais que regem os fenômenos ordinários. Ponto. Agora vou abordar alguma coisa associada à providência. O que é providência? Providência é o mesmo que prevenção. Resume o ato de preparar antecipadamente determinadas ações ou situações que ajudam a evitar ou diminuir o mal. Por exemplo, quando se diz que determinada pessoa tomou providências a respeito de algo, significa que seguiu uma série de atitudes necessárias para solucionar ou finalizar uma situação. Etimologicamente, providência provém do latim providentia, que quer dizer antecipação de meios para a obtenção de um fim. Ponto final. Bem, por que estou abordando esse assunto? Milagres e providência. Vocês podem claramente ter observado, eu registrei aí no próprio testemunho de vida, os áudios, os próprios vídeos, né, mostrando algumas imagens minhas lá do Hospital das Clínicas. Vocês vão observar que eu estava ali sedado, completamente sedado. E eu estava com uma tubulação drenando o meu sangue do meu cérebro. Eu estava ali quase que morto ali. Algumas pessoas estavam me acompanhando naquele período. Aí eu comecei a pesquisar, porque se vocês forem ler no meu testemunho de vida, está registrado lá no meu testemunho de vida, eu sofri um acidente vascular cerebral numa madrugada de uma sexta-feira santa. Eu acordei com muita dor de cabeça e com aquela dor de cabeça intensa. Eu pedi para minha esposa pegar lá um comprimido, um Doril, um Dorflex, para atenuar essa dor de cabeça. Eu tomei esse comprimido, tomei um copo d'água, fui me levantar para fazer micção. Eu dei alguns passos e caí completamente desacordado. E ela, desesperada, não respondia por nada. Eu acabei chegando lá no hospital Mário Leone. Os médicos me examinaram e não tinham condições de me tratar ali. E fui parar no Hospital das Clínicas. Eu fiquei um período bastante grande ali de coma induzido, né? E eu, depois de um período de internação no Hospital das Clínicas, eu tive alta
E depois da alta eu vim para minha residência. Para vocês terem uma noção, eu vim para minha residência numa cadeira de rodas. E volto a falar. Quando eu vim do Hospital das Clínicas, eu ficava no quarto da minha filha, porque eu dou graças a Deus que a empresa que eu trabalhava, eu já sou aposentado hoje, ela tem uma boa assistência médica supletiva. Então eu tinha o que nós chamamos de home care. Então eu tinha uma cama hospitalar, eu tinha uma cadeira de rodas, eu tinha enfermeiro, enfermeira, eu tinha fisioterapeuta, fisioterapeutas, eu tinha nutricionista, médicos, né? Eu tinha direito a um veículo que pudesse me levar para fazer uma série de exames, porque eu não estava de cadeira de rodas. E além disso eu tinha o que nós chamamos de uma cuidadora. Bem, e quando eu vim do Hospital das Clínicas, eu ficar numa cama hospitalar, a sequela que eu tinha do AVC era nos membros esquerdo e nos membros direitos. Sequela no membro direito e no membro esquerdo. Ou seja, os meus membros eles tremiam igual vara verde. Não dá para mensurar literalmente o que eu senti. Eu vou usar uma linguagem bem pesada, era desesperador o que eu sentia naquele tempo. Então era uma coisa assim, não dá para falar, com meia dúzia de palavras não dá para explicar. Então o meu clamor naquele tempo era: meu Deus, me leva, é insuportável a dor, não estou aguentando. Era uma intensidade muito grande, os meus membros tremiam igual vara verde, né? Os meus pés, os meus membros. A fisioterapeuta, ela pegava uma espécie de uma esponjazinha, e ela colocava aquela esponjazinha nos meus membros, na minha mão, nos meus pés, para aliviar um pouquinho, né? Então era uma coisa assim muito intensa, e eu comecei a chorar. comecei a clamar: meu Deus, tem misericórdia de mim, me leva, meu Deus, eu não aguento, alivia. E eu comecei a chorar, eu comecei a clamar com a mente, e naquele desespero intenso, eu percebi, num piscar de olhos, um trombo que estava impedindo o perfeito funcionamento das minhas veias cerebrais. Ele se deslocou daquela veia. No piscar de olhos, quando aquele trombo ele se deslocou da minha veia, o meu lado esquerdo ficou completamente são. Completamente são. Não sinto mais nada no meu lado esquerdo. Por exemplo, eu estou dando meu testemunho agora na minha cama. Eu estou falando com vocês hoje, no dia 31 de dezembro de 2017. É amanhã, bem cedo da manhã, 31 de dezembro de 2017. É um domingo, é o último dia do ano de 2017. E do meu lado direito, eu tenho uma sensação de queimação da minha mão direita. O meu joelho direito também, aquela sensação de fragilidade do meu joelho, uma espécie de uma tremação, um tremor, né? E também o meu pé direito também, aquela sensação de queimação. Isso é sequela da VE. E é uma sequela derivada, eu, Ricardo, entendo que é derivada de um comprometimento crônico parcial do meu nervo fibular inferior direito. Por que afirmo isso? Porque quando eu vim do Hospital das Clínicas, eu vim numa cadeira de rodas. Então eu fiz uma série de exames, né? E eu comecei a me tratar com fisioterapia, né? Tinha fisioterapeuta que
me atendiam com frequência, comecei a me atender com frequência, com, com, com uma certa dedicação para a manutenção da minha saúde. Mas quando esse trombo se deslocou do meu lado esquerdo, eu não sinto mais nada. O que eu sinto hoje do meu lado direito, eu sentia também no meu lado esquerdo. A sensação de queimação na minha mão direita, eu também tinha na minha mão esquerda. A sensação de fragilidade do meu joelho direito, eu também sentia no meu joelho esquerdo. A sensação de fragilidade do meu pé direito, eu também sentia no meu pé esquerdo. Então era uma coisa assim, não dá para você explicar, né, com meia dúzia de palavras que eu sentia, era uma coisa intensa, né? Então quando esse trombo se deslocou, meu lado esquerdo ficou completamente curado. Eu não sinto mais nada do lado esquerdo. E aí, quando eu percebi que esse meu lado esquerdo ficou completamente normalizado, aí eu me dei conta que o meu lado direito ainda estava dolorido. Aí eu, com a minha mente, eu fiz uma pergunta, meu Deus, eu falei, meu Deus, meu lado direito ainda está dolorido. Ainda sinto aquela queimação. E quase que simultaneamente me veio à minha mente vários textos bíblicos, basicamente eram salmos. E dentro desses salmos, assim, vinha aquela passagem assim, esperei com paciência no Senhor. E eram vários salmos, esperei com paciência no Senhor. Aí quando eu me dei conta que era a voz de Deus, aí eu pedi perdão a Deus e eu me descansei. Porque aí eu percebi que foi uma ação divina na minha vida. Porque se ele quisesse, ele me curava imediatamente, não só meu lado esquerdo, mas também meu lado direito. Ele até me levantava daquele leito de enfermidade. Se ele não me curou, porque ele iria providenciar alguma coisa para mim. Então eu descansei, pedi perdão a Deus, e eu descansei. Então, passando daí, eu saí da cadeira de rodas, porque eu tomei coragem, né? Eu tomei coragem. Onde estava usando cadeira de rodas, eu tomei coragem. Eu me lembrei daquele homem que foi levado por 4 pessoas numa maca. E Jesus perguntou: o que tu queres? Falou assim: eu quero voltar a andar. E eu me lembrei daquele milagre que Jesus fez com aquele homem. E eu falei: Senhor, só pode fazer isso? Então me levanta, Senhor. Me levanta desse leito de enfermidade. E aí eu comecei a me movimentar dentro daquela cama hospitalar que estava no quarto da minha filha. E aí eu, com muita dificuldade, eu fiquei em pé, encostado à cama. Aí eu percebi que eu estava em pé, aí eu fui me arriscando a ficar firme. E aí eu comecei a andar arrastando, né, pelo quarto da minha filha, cheguei lá na sala, e com muita dificuldade, mas eu fui andando aos pouquinhos. E saí da cadeira de rodas, comecei a andar com aquele andador, né? Comecei a andar dentro de casa com andador. E eu não me lembro agora se eu ainda tinha fisioterapeuta me acompanhando com frequência. Saí do andador, aí eu comecei. Aí quando eu já não tinha mais o home care, porque o home care ele tem um período, né? Depois de 3 meses, mais ou menos, você sabe, a cadeira de roda foi embora, a fisioterapeuta também saiu. Aí eu tinha que começar a fazer minha fisioterapia próximo da minha residência.
Então a Cotefil, próxima Cotefil, tinha o que nós chamamos de Fisiomed. Então eu saía lá da minha residência para me tratar lá na Fisiomed, porque eu tinha que fazer fisioterapia. Eu estava ainda com sequela, porque o meu lado direito não estava ferido. Apesar de eu não ter fisioterapeuta me atendendo, enfermeiro, médico, nutricionista, né, me acompanhando, eu tinha que tomar uma ação de procurar me tratar. Então eu fazia isto. Logo depois eu já tive alta, porque eu tive que ir em 2 perícias diferentes. Eu tive que ir nas perícias do INSS, porque eu na Petrobras eu era seletista, eu trabalhava de carteira assinada, então eu tinha que ir na perícia do INSS. Fui no perito do INSS, os peritos do INSS me examinaram e me deram alta. E eu tive que ir também numa outra perícia, que era na perícia do magistério, porque como exerço o magistério estadual, eu não exerci magistério estadual como seletista, mas como estatutário. Então eu tinha que ir numa outra perícia diferente, e vários peritos me examinaram e eles me deram alta para me voltar a exercer o magistério estadual. Então, apesar de eu ainda não ter aquela firmeza no meu caminhar, eu tinha que voltar a trabalhar e a voltar a exercer o magistério. Então eu precisava sair da minha residência, ir para a Fisiomed, enquanto estava de licença, da Fisiomed voltar para a minha residência, né? Então foi um período muito difícil, porque eu tinha que me tratar, mas eu não tinha firmeza para me caminhar pelas calçadas, né? Então já não tinha aquela firmeza. A minha fisioterapeuta, minha ortopedista, ela até tinha comentado comigo que era bom utilizar um objeto de apoio, porque eu já não tinha firmeza. Às vezes eu passava pelas calçadas, perdia equilíbrio, caía, né? Então eu era um pouquinho teimoso, é claro que eu sou uma pessoa. Eu achava que a simples ação de fisioterapia pudesse ser curado. Então eu tinha que me tratar com um neurocirurgião e também com a ortopedista, né, com a minha fisioterapeuta. O meu neurocirurgião, ele me indicou para procurar me consultar com um médico que ele era especialista em vasos cerebrais. O nome dele se chamava-se Dr. Orlando Maia. Ele atendia lá em Nova Iguaçu. E ele tinha uma técnica que eu vou até usar uma linguagem bem popular. Ele usava uma espécie de uma cola nos vasos cerebrais para impedir que você tivesse uma possibilidade de ter um outro AVC. Então eu fui fazer uma série de exames lá com esse médico, Dr. Orlando Maia. E nesse primeiro exame que eu fiz com o Dr. Orlando Maia, detectou que o meu AVC foi congênito, era doença de moia-moia. É um termo japonês que significa fumaça de cigarro. Eu nunca fumei, mas é um termo japonês porque parece que essa enfermidade é muito comum lá naquela região oriental, lá no Japão. Por isso que tem essa tradução, né? Mas o médico, examinando através dessa radiografia cerebral, ele verificou que essa técnica que ele utilizava não poderia ser usada no meu caso. Então não tinha como fazer esse tipo de técnica para fazer o tratamento preventivo para evitar outro tipo de AVC. Então, voltei a trabalhar, voltei a esse magistério. Aí o meu neurocirurgião, que era o Dr. Bruno Cortes, ele falou: Ricardo, vamos fazer uma nova angiografia cerebral, vamos ver como é que estão as suas veias cerebrais. Aí eu fiz uma nova angiografia cerebral, fiz em um outro local diferente, me parece que foi lá no Lab lá de Botafogo. E aí lá no Lab de Botafogo eu fiz a angiografia cerebral, confirmou a primeira,
o meu AVC foi congênito, doença de moia-moia, e nessa angiografia cerebral veio lá, com sequela. Com sequela. Então, o que eu fazia? Eu já não podia mais fazer minha fisioterapia lá na Fisiomed. Por quê? Porque o horário disponível para fisioterapia na Fisiomed não era compatível com o meu trabalho na Petrobras e com o meu trabalho no magistério estadual à noite. Aí eu tinha que procurar outro local, que foi na Cotrim. Na Cotrim, a Cotrim é uma clínica de fisioterapia que atende bem próximo ali da Unigran Rio. E na Cotrim eu tinha duas fisioterapeutas, a doutora Rosângela e a doutora Mônica. A doutora Rosângela, além de fisioterapeuta, ela era ortopedista. E eu estava fazendo muitos exames, muitos tratamentos, Eu tinha que fazer exames frequentes na minha neurocirurgiã, meu neurocirurgião. Eu tinha que fazer tratamento frequente no meu urologista. E eu tinha que voltar a trabalhar, porque se eu não trabalhasse, ia levar falta e podia ter problema de demissão, E um pouquinho aflitivo, bastante aflitivo esse meu retorno. Bem, e aí, já que não tinha horário para fazer atividade de fisioterapia na Cotrim, na Fisiomed, eu fui na Cotrim. Aí, o meu neurocirurgião, ele pediu para fazer uma nova angiografia cerebral, e nessa angiografia cerebral confirmou que meu AVC foi congênito e que havia sequelas. Aí, mais ou menos simultaneamente, eu fui fazer minha fisioterapia lá na Fisiomed, na Cotrim, com a doutora Rosângela e com a doutora Mônica. E aí eu perguntei para a doutora Mônica, falei, doutora, eu estou muito cansado. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir para a refinaria Duque de Caxias, trabalhar de 7h30 da tarde até 4h30 da manhã. 7h30 da manhã até 4h30 da tarde. Saía da Reduc, o ônibus da empresa, saltava lá na Praça Humaitá, da Praça Humaitá ia na Cotrim, fazia minha fisioterapia na Cotrim, e da Cotrim ia para o colégio, que é bem próximo dali. Do colégio, em sala de aula, ia para casa. Então eu chegava em casa morto. Normalmente quem me levava era minha esposa ou era meu pai, quando a gente estava vivo ainda. Então eu chegava morto quase. Então era uma coisa assim muito intensa, muito pesada. E aí, logo assim que eu voltei a trabalhar, o meu gerente lá da Reduc falou, Ricardo, olha, no período que você estava de licença, foi formada uma comissão de readaptação profissional, que eu nem sabia que existia essa comissão de adaptação profissional, que envolvia várias gerências, que envolvia a própria gerência do meu laboratório, a gerência do SMS Saúde, da área de saúde, um advogado, um assistente social, uma psicóloga e o pessoal também do sindicato, que fazia parte dessa comissão. Então meu gerente ele até falou comigo, Ricardo, na época, no período que você estava de licença, eu e a psicóloga, assistente social, nós queríamos que você permanecesse na refinaria do Duque de Caxias. Mas nós fomos voto vencido para você ser transferido da refinaria do Duque de Caxias para o SEMPES. Por quê? Porque o laboratório da refinaria do Duque de Caxias, ele fica localizado no coração da Reduc.
numa área industrial, é uma área que tem risco operacional, inclusive. Ela tem projeto de evacuação de área, elas fazem simulado de evacuação de área, né? As ruas lá, elas são com paralelepípedo. Então, ali dentro da refinaria do Duque de Caxias, entra ônibus da empresa, né? Aqueles ônibus que a empresa contrata para levar os funcionários para diversos órgãos, diversas moradias no Rio de Janeiro. Tem caminhão para abastecer com diversos derivados de petróleo, né? Então, carros. Então, é uma área de maior risco para as pessoas que têm deficiência física, né? E lá no SEMPES, que fica localizado lá na cidade universitária, bem próximo lá do FRJ, é uma área de menor risco operacional. Lá dentro, inclusive, trabalham-se pessoas com cadeira de rodas, pessoas amputadas, pessoas com deficiência física, que andam com bengala canadense. Então, uma área de menor risco operacional. Então, nós fomos voto vencido para ser transferido para lá. Aí, na época, eu até falei com o meu gerente, falei, poxa, capa, não esquenta a cabeça, não. Né? Eu conheço muita gente que era lá da refinaria do Duque de Caxias, que trabalha lá no SEMPES, eu conheço muitas pessoas que trabalham lá no SEMPES também. Então, eu tenho uma certa intimidade com as pessoas, então eu acabei sendo transferido da refinaria para o SEMPES. Então, quando eu cheguei lá no SEMPES tem também um CEP, que é o Clube Desempregado da Petrobras. Na Reduc também tem o CEP, que é o CREDUC, né, que é o CEP lá da Reduc. No período que ele estava com saúde perfeita, de vez em quando, no intervalo de almoço, já que eu tenho direito a uma hora de almoço, nem sempre eu almoçava, era muito comum, né? O pessoal trabalhava no intervalo de almoço para ser no almoço, então você vai lá pro Creduc, então a pessoa vai jogar um futebolzinho de salão, né? Um futebol society, meia horinha, né? Vai nadar um pouquinho, vai jogar um vôlei de praia, né? Vai caminhar um pouquinho naquele campo, né? Dar umas 4 a 5 voltas. De vez em quando eu fazia isso. Só que eu não era muito, digamos assim, disciplinado nessa hora. Eu não era muito disciplinado nessa área. Eu não era muito disciplinado nessa área de ter esse problema todinho do AVC. E também lá no SEMPES havia um CEP, que é o Clube Desempregado da Petrobras, que é o CEP Fundão. Ele fica localizado atrás lá do SEMPES. E dentro desse CEP Fundão também tinha uma academia muito boa, excelente academia, com muitos aparelhos, né? Vários profissionais da área de saúde também, professor de educação física. Excelentes ali, as pessoas ali. E nessa academia tinha um gerente da academia, que ele, além de professor de educação física, ele era também fisioterapeuta. E aí, tudo bem. Logo assim que eu fui pro SEMPES, dentro do SEMPES tem um grupo de pessoas que o pessoal chama eles faziam laborais. O que são laborais? Os professores de educação física, eles saíam lá do CEP Fundão, iam lá nas radiais, e lá nas radiais eles faziam uma série de exercícios de laborais para os profissionais da área de laboratório, que trabalham o dia inteiro no computador, trabalham lá com aparelhos diversos, uma série de exercícios físicos, né? Alongamentos, né? Para o pessoal sair daquele, né? Alongamento, pro pessoal. E aí eu fiquei, poxa, legal, era bom o pessoal fazer aquele alongamentozinho, dar uma relaxada, né? E eu conversando com o Henrique, aí eu conversei com o Henrique, aí eu descobri que o Henrique, além de professor, ele era fisioterapeuta. Aí eu falei, poxa, Henrique, você, além de professor, Henrique, você também é fisioterapeuta. Vê se você consegue uma vaguinha para mim fazer minhas atividades físicas lá dentro do CEP Fundão, direcionada para fisioterapia. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que sair lá do CEP Fundão, ia lá para a Praça Humaitá,
Na Praça Humaitá ia para Cotrim, fazer minha fisioterapia, da Cotrim ia para o colégio, lá para Alberto Silveira, do colégio ia para casa. Então era cansativo para mim, era muito esgotante. Né? Se você conseguir uma vaga para mim fazer lá dentro, eu falei, Ricardo, fala o seguinte, se você conversando com o pessoal lá da área de saúde, você conseguir essa vaga, aí é que dentro a gente trata a sua saúde. A gente vai direcionar suas atividades fisioterápicas voltada para a sua necessidade. Aí, tá bom. Aí eu conversando lá com a gerente lá, a doutora Conceição, a doutora Grace, aí eu consegui essa liberação, comecei a fazer atividade física lá. E já não precisava mais ter que sair lá do Sempre, ir para Cotrim, né? Era menos um fardo para mim. Logo depois, eles começaram a abonar a hora que a pessoa ia lá para o CEP Fundão fazer atividade física para algumas pessoas, por exemplo, pessoas que tinham problema de coração, pessoas como eu. Então você fazia fisioterapia, a atividade física lá, e tinha um abono de 1 hora. Então, na prática, eu tinha tempo para mim. Né? Então, o que eu fazia? Eu aproveitava essa hora que eu tinha direito de abono gerencial para fazer atividade física lá no CEP Fundão. Eu ia um pouquinho antes do meu horário de almoço, fazia a minha fisioterapia voltada para a minha saúde e aproveitava uma parte do meu horário de almoço para completar a carga de atividade física ali. Então era um alívio para mim, né? E logo depois eu comecei a fazer também natação ali no CEP Fundão, né? Eu dava 4 voltinhas ali, com uma piscinazinha de 50 metros, né? Era 200 metros. Mas, pô, era um alívio tremendo para mim. E era um alívio. E aí, quando eu comecei a fazer atividade física ali no CEP Fundão, eu me lembrei do meu leito de enfermidade. Quando, naquele clamor, naquele desespero intenso, veio aqueles salmos de esperei com paciência pelo Senhor e Ele ouviu a minha voz. Bem, então agora eu vou traçar para vocês o que significa a palavra milagres. Eu fui procurar na internet e encontrei essa palavra, ok? Então, milagres. Em acepção geralmente empregada, milagre ou miraculo é um acontecimento dito extraordinário que, à luz dos sentidos e conhecimentos até então disponíveis, não possuindo explicação científica ainda conhecida, dá-se de forma a sugerir uma violação das leis naturais que regem os fenômenos ordinários. Então, eu entendo, Ricardo Fernandes Barbosa, eu não sou um profissional da área de saúde. Eu entendo que o que aconteceu comigo lá no leito de enfermidade, em que o meu lado esquerdo ficou completamente curado por causa de um trombo, eu entendo que isso foi um milagre para mim. Ele veio como que fosse um refrigério para mim, suportar as aflições vindouras. E aí entra o que é providência. Aí volta a falar. Providência é o mesmo que prevenção. Resume o ato de preparar antecipadamente determinadas ações ou situações que ajudam a evitar ou diminuir o mal. Por exemplo, quando você diz que se uma determinada pessoa tomou providências a respeito de algo, significa que seguia uma série de atitudes necessárias para solucionar ou finalizar uma situação. Etimologicamente, enquanto a providência provém do latim providentia, que quer dizer antecipação de meios para a obtenção de um fim. Ponto final. Então, eu entendo que a providência foi os meios pelos quais o meu Deus, ele iria providenciar meios pelos quais eu pudesse me tratar. Ou seja, o meu fisioterapeuta e professor de educação física era gerente, que era o professor Henrique.
Os meus professores de educação física que me atendiam lá no CEP Fundão e depois começaram a me atender lá dentro do próprio SEMPES, um pouquinho antes de me aposentar, e eu já não fazia mais atividade física lá no CEP Fundão, fazia dentro do próprio SOP-B, dentro do próprio SEMPES. Eles transferiram a academia que ficava no CEP para o SOP-B, que fica uma área lá dentro do SEMPES mesmo, né, que facilitava o deslocamento de profissionais da área de saúde e das áreas afins, né, profissionais como eu também, né, é lá dentro do SEMPES. Então, e lá dentro tinha vários profissionais da área de saúde, um deles era o Caio, o Paulo Henrique, né, e outros professores. Então, eram meios pelos quais eu pudesse me tratar. Eu já não precisava ir mais lá na Fisiomed, eu não precisava ir mais lá na Cotrim para fazer minha fisioterapia. E depois comecei a fazer atividade física na própria piscina. Primeiro lá no CEP Fundão e depois assume o ato de preparar antecipadamente determinadas ações ou situações que ajudam a evitar ou diminuir o mal. Por exemplo, quando você diz que se uma determinada pessoa tomou providências a respeito de algo, significa que seguia uma série de atitudes necessárias para solucionar ou finalizar uma situação. Etimologicamente, enquanto a providência provém do latim providentia, que quer dizer antecipação de meios para a obtenção de um fim. Ponto final. Então, eu entendo que a providência foi os meios pelos quais o meu Deus, ele iria providenciar meios pelos quais eu pudesse me tratar. Ou seja, o meu fisioterapeuta e professor de educação física era gerente, que era o professor Henrique. Os meus professores de educação física que me atendiam lá no CEP Fundão e depois começaram a me atender lá dentro do próprio SEMPES, um pouquinho antes de me aposentar, e eu já não fazia mais atividade física lá no CEP Fundão, fazia dentro do próprio SOP-B, dentro do próprio SEMPES. Eles transferiram a academia que ficava no CEP para o SOP-B, que fica uma área lá dentro do SEMPES mesmo, né, que facilitava o deslocamento de profissionais da área de saúde e das áreas afins, né, profissionais como eu também, né, é lá dentro do SEMPES. Então, e lá dentro tinha vários profissionais da área de saúde, um deles era o Caio, o Paulo Henrique, né, e outros professores. Então, eram meios pelos quais eu pudesse me tratar. Eu já não precisava ir mais lá na Fisiomed, eu não precisava ir mais lá na Cotrim para fazer minha fisioterapia. E depois comecei a fazer atividade física na própria piscina. Primeiro lá no CEP Fundão e depois eu comecei a fazer atividade física aqui dentro do próprio SESI. O SESI é uma academia muito boa que tem aqui dentro daqui em Caxias, fica aqui na Pauliceia. Ele tem ali dentro tem uma academia muito boa e tem uma piscina também de 50 metros. Nessa academia eu faço até hoje atividade física terças e quintas, e eu faço natação, nado livre, 1000 metros todo sábado normalmente. E essas atividades físicas na academia e na piscina, elas vêm surtindo efeito ortopédico, um efeito ergonômico e, é claro, com efeito psicológico também, na mente, no coração, né? E vai me dando vigor para me suportar as aflições. Então, isso são meios pelos quais o nosso Deus, ele tem providenciado meios pelos quais eu pudesse me tratar, e graças ao meu bom Deus. Graças ao meu bom Deus, eu já até relatei isso em outras falas minhas, no meu editorial, né, em outras abordagens minhas. Eu tenho uma saúde boa. Eu tenho uma boa saúde.
né? É, ergonômica, eu tenho uma boa saúde ortopédica e eu também tenho uma boa saúde, digamos assim, neurológica e também urológica, porque o meu AVC, eu também, além de parecer do meu inferior direito, eu fiquei com uma bexiga neurogênica. A bexiga, eu até relatei isso em outros momentos, a bexiga é um músculo. E estou como músculo. E eu faço atividade física há muitos anos. Primeiro com fisioterapia, depois a atividade física em academia e a natação. A bexiga ela está normalizando esse músculo. Então esse músculo hoje ele é mais ou menos normalizado. Eu tenho apenas até hoje o que a gente chama de diurese noturna. Por quê? Quando eu adormeço, a musculatura da minha bexiga ela relaxa. E aí eu preciso dormir com uma proteção, né? Uma proteção impermeável. Eu uso até hoje durante o dia uma plenitude activa. É uma roupa íntima descartável que eu uso durante o dia inteiro, né? Me dá uma certa segurança, né? E eu tenho uma certa... Eu apenas procuro disciplinar, né, meu volume de água, de líquidos que eu bebo durante o dia. Mas eu tenho uma boa diurese, eu tenho uma boa saúde urológica durante o dia. Mas durante a noite, a minha bexiga ainda está funcionando como se eu fosse bexiga de recém-nascido. Então eu preciso botar uma plenitude activa por debaixo. Eu coloco uma fralda geriátrica por cima, né? E uma outra plenitude activa por debaixo para me dormir, para me descansar. Né? E quem compra as minhas roupas íntimas descartáveis, a plenitude activa, as minhas fraldas descartáveis, é minha esposa. Eu dou graças a Deus por ela, porque ela vai me aliviando, ela vai me dando suporte para me trabalhar. E aí a minha cama é uma cama de proteção, né? Impermeável, né? Então eu procuro me cuidar, né? Está infinitamente melhor. Então essa lembrança, né, das providências divinas é para nós percebermos que o nosso Deus, ele é um Deus de milagre, mas também é um Deus de providências. Muitas das vezes, além do mais, o meu urologista, até hoje eu me trato meu urologista, né? Eu faço uma série de exames urológicos, uma série de exames neurológicos, uma série de exames oncológicos também. Eu tenho uma boa saúde nesses âmbitos da minha da minha vida, né? No tratamento. Então essa diferença entre milagre e providência é para nós colocarmos um ponto final nesse meu posicionamento entre providência divina e milagre. Eu me considero milagre porque eu vim no Hospital das Clínicas, numa cadeira de rodas, os meus membros esquerdo e membro direito tremiam igual vara verde. E de uma maneira muito maravilhosa, Deus, no piscar de olhos, ele me curou miraculosamente meus membros esquerdo. E providência divina, porque apesar de eu não ter curado, ele iria providenciar meios pelos quais eu me tratar. E hoje eu ainda tenho uma boa saúde, eu faço uma série de exames, eu me trato até hoje. Então eu tenho uma boa saúde urológica, eu tenho uma boa saúde ortopédica, eu tenho uma boa saúde ergonômica. E eu, apesar de tudo isso, eu estou glorificando a Deus em minha vida. Se vocês me perguntarem por que tudo isso aconteceu contigo, Ricardo, não sei. Eu não sei. Eu não sei, porque, por exemplo,
Eu tenho um amigo meu que ele, com menos de 60 anos de idade, ele tinha um problema sério de coração, antes de ter AVC. Ele era pastor, é um homem de Deus. Eu fui, inclusive, doar sangue para ele. Problema sério na válvula mitral lá do coração. Voltou a trabalhar. Ficou um período de licença muito grande. Voltou a trabalhar. Se aposentou. Ele, inclusive, ele foi uma das pessoas que oraram por mim quando eu estava no Hospital das Clínicas. Foi me visitar. Com certeza ele, a igreja, os irmãos lá da refinaria do Caxias. Eu conversei com ele, inclusive, depois que eu voltei a trabalhar, de me aposentar, lá na refinaria do Caxias, né? E ele até assumiu o grupo evangélico lá depois que eu saí da refinaria e lá para sempre. Mas aí ele tinha problema de válvula mitral. Ele foi fazer uma outra cirurgia. Um homem que devia ter pouco mais de 60 anos de idade, ou em torno de 60 anos de idade, e na cirurgia, Papai do Céu levou ele, né? Eu tenho um exemplo, uma outra série de exemplos, né, de conhecidos que também eram homens de Deus, mulheres de Deus, que por algum motivo Papai do Céu levou, porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas Deus é um Deus, a gente não dá para entender muito, né? Aí eu queria também associar um milagre que aconteceu no tempo de Jesus. Foi a cura de um cego de nascença. Está registrado lá no livro de João, capítulo 9, dos versículos 1 ao 12. Eu vou ler para quem estiver ouvindo a minha voz o texto bíblico. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, cuspiu na terra, aplicou os olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, enviou, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Ponto final. Olha, eu não era um cego de nascença. Eu não era um cego de nascença. Eu era um homem de Deus. Eu era um homem. Eu já tinha... Eu já era diácono na minha igreja. Já exercia o diaconato na minha igreja. Eu já era líder de um grupo evangélico lá na Reduc quando aconteceu esse problema de AVC comigo. Eu já era homem consagrado. Eu já era homem consagrado. Eu já era uma testemunha viva para as pessoas. Então eu não era cego de nascença. Mas eu também já era um homem consagrado, um homem quebrantado. Aí eu volto a falar aqui, dando sequência a esse texto lá do livro de João. Está no capítulo 9, versículo 13.
ao 34. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e abriu-lhe os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam eles. Outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, porque este já havia assentado que se alguém confessasse Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhes disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou. Eles estavam falando de Jesus. Se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vou-lo disse, e não atendeste, porque queres ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada porventura ter feito. Mas eles trucaram: tu és nascido todo em pecado, nos ensinas a nós? Nos expulsaram. É claro que eu não era um cego de nascença. É claro que eu não era um cego de nascença. É claro que eu era um pecador. Eu não vivia na prática do pecado. Veja bem, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não só justo sequer na face da terra. Todos pecaram. Mas a Bíblia fala que se você crê que Jesus é o Cristo e com a tua boca confessa que Ele é Senhor, serás salvo. Então eu era um homem salvo. E era um homem batizado no Espírito Santo. Eu era um servo de Deus. E quando eu tive esse AVC, eu já exercia o diaconato da minha igreja. E quando eu fui curado, várias pessoas já tinham me visitado. Tinham me visto, várias pessoas. Meus pais, a minha esposa, os meus filhos. E muitos parentes, muitos irmãos na fé me viram numa cadeira de rodas. O meu bispo mesmo me viu. Ele foi me visitar na minha residência, numa cadeira de rodas. Estava quase morto ali. Mas ele me viu. Outros irmãos me viram. Por que estou falando isso? Porque não dá para entender muitas coisas. Não dá para entender muitas coisas, porque Deus tem seus próprios propósitos.
várias vezes perguntei, Senhor, por que tudo isso aconteceu comigo? Por que tudo isso aconteceu comigo? Por que tudo isso? E assim como eu, outras pessoas também perguntaram, poxa, Ricardo, aí entra os incrédulos. Que eu poderia até lembrar daqueles fariseus, né? Começaram a questionar aquele cego de nascença. Aí, não acreditando no cego, perguntaram lá os pais, os parentes, né? Começaram a questionar. Perguntaram depois o cego. Se vocês, ou se o irmão, ou se a irmã, ou se o amigo, amiga, conhece um pouquinho a palavra, já leu o livro de Jó, Jó sofreu uma coisa que eu não chego nem aos pés do que ele passou, mas eu me lembrei muito de Jó no momento da minha aflição. Eu me lembrei muito de Jó, porque era um homem de oração, eu era um homem de leitura bíblica frequente, apesar de ser um homem muito atarefado, eu era um homem de leitura bíblica presente. Eu me lembrei muito de Jó, porque da noite pro dia ele perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os animais, os gados, e perdeu a saúde. Até a esposa, devido à aflição de tudo que passou, ela... E além dela, aparecem os amigos de Jó, que começaram a questionar. Ah, Jó, peça perdão a Deus. Porque não foram poucas pessoas, não foram muitas pessoas que começaram a me perguntar. Olhar para mim, aquele olhar reprovador, aquele olhar, por que aconteceu isso? Olhar, fala e faz tudo, faz a diferença. Mas aí eu voltei. Por que é importante? Eu me lembrei, eu dei um testemunho nesse dia lá na igreja. Falei, olha, pastor, lá na frente da igreja. Falei, o que eu tenho? Por que eu... Pastor, você é um milagre. Falei, eu me considero um milagre sim, porque foi uma maneira miraculosa. O meu lado esquerdo ficou completamente normalizado. E a providência divina me tratando, tomando medicamentos, procurando os meus médicos, atuando no sentido de amenizar, atenuar, aliviar a minha saúde, melhorar a minha saúde. Aí eu fui parar lá no livro de Isaías. No livro de Isaías, eu vou até pegar o texto de Isaías. No capítulo 1 de Isaías, versículo 18 em diante, diz aqui o texto bíblico: Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e o fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ponto final. Então, esse texto, ele fala tudo, porque ele fala de que ainda que nosso pecado seja vermelho, eu não era um homem pecador.
Eu não vivia na prática do pecado. Eu poderia ter agora, eu não falei em nenhum momento antes. Eu poderia falar, você tem o Ricardo antes de aceitar Jesus e o Ricardo depois de aceitar Jesus. Se você, que já me conhecia antes, olhar para mim com aquele olhar crítico, queridos, você vai me ver um homem cheio de pecado, cheio de defeitos. Antes de ter essa enfermidade que eu tive. Né? Antes de aceitar Jesus, nem falo, porque a Bíblia fala que aquele que nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, tu se torna mais alvos que a neve, mais brancos que a mais pura lã. Tem uma musiquinha que nós sempre cantamos, né? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou pecador. Agora, eu não vivo na prática do pecado. Entende o que eu estou falando? É preciso. Isso aí eu falo não só para mim, eu falo para qualquer pessoa, qualquer cidadão. Porque você tem, eu acabei de falar, o Ricardo antes de aceitar Jesus e o Ricardo depois de aceitar Jesus. Eu estou falando que eu era um homem. Eu era um homem, não é isso. Eu não era um homem, eu era um pecador como qualquer um. Eu tinha pecados graves, sim. Eu até fiz questão de registrar no blog Céu da Terra Luz do Mundo alguns desses pecados. Estão registrados para testemunho a todo homem. Agora, eu não vivo mais debaixo da lei do pecado. Porque eu sou lavado, eu sou remido pelo sangue de Jesus. Isso não é porque eu era um homem bom, não. É pela graça de Deus, a multiforme graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que me achou. Ele é que nos achou. Aliás, o pecado original de Adão e Eva, ele foi transmitido a todos os homens, porque assim como Adão pecou, todos pecaram. E por causa do pecado de Adão e Eva, eles não tinham mais acesso à árvore da vida. E eles foram expulsos do paraíso e morreram. Então o homem e a mulher tiveram que, para sobreviver, depender dos seus próprios esforços. Aí o que aconteceu? O homem não tinha como chegar a Deus, aí Deus providenciou um meio pelo qual ele pudesse se reaproximar de si mesmo. Como? Deixando a sua glória. E o Verbo se fez carne. E vimos a sua glória como a do gênero Filho de Deus. Como ele não tinha, o homem não tinha como chegar a Deus, ele veio até cada um de nós. Só que ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus, ele não queria morrer. Ele, no Getsemane, ele falou assim: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Ele não queria morrer, porque ele sabia a agonia que ele ia sofrer naquela cruz. Mas era necessário que ele fosse obediente até a morte. Porque ele precisava vencer o último inimigo do homem, que era a morte. As pessoas até hoje têm medo da morte. Então ele precisava vencer o último inimigo do homem. Por quê? Porque o túmulo está vazio.
Ele ressuscitou ao terceiro dia. Outros homens e mulheres ressuscitaram a partir daí. E até mesmo antes, Jesus, ele operou milagre na vida de pessoas que ressuscitaram. Então, essa é uma realidade. Por quê? Porque nós estamos neste mundo. E muitas das vezes, as pessoas questionam, as pessoas perguntam, ou nos olham com um olhar reprovador. É claro que hoje, já aposentado, né, exercendo meu magistério com tranquilidade, né, as pessoas já me conhecem da minha área de conhecimento, né, porque nós somos seres gregários. Nós somos seres gregários. Então, as pessoas, não era bem assim que eu imaginava. Porque existe até hoje. Assim como aconteceu com o Jó, que muitas pessoas ficam questionando o Jó, até hoje. Não, ele é crente? Por que aconteceu isso com ele? Ou ela é crente? Por que aconteceu isso com ela? Por que esse senhor? Então, por quê? Porque as pessoas... Agora, se nós estamos no caminho, você está na cruz, por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, legue-se a si mesmo e leve a sua cruz diariamente. Então é importante traçar essa diferença básica entre o milagre e a providência divina. Por isso que eu concluo agora a minha definição de milagre em providência divina. Eu já registrei agora, né, tá na tela aí, a diferença de milagre e providência. E agora estou registrando isso no áudio e eu quero finalizar essa abordagem com uma oração final, ok? Pai amado, Pai de amor, Pai de graça e Pai de misericórdia. Isso é um tema que tem, de certa forma, me afligido ao longo desses últimos anos. Mas o Senhor tem me dado graça, Pai. O Senhor tem me dado providência, tem me dado refrigério para a alma e tem me dado vigor para suportar as aflições. Porque as pessoas que me conhecem o homem de Deus, conhecem a pessoa, conhecem o pai, conhecem o esposo, conhecem o filho, conhecem o irmão na fé, o colega de trabalho, o professor, o vizinho, quem me conhece há um bom tempo. E eu sou grato, Pai, porque eu creio que tudo isso que tem acontecido comigo tem sido para que o teu nome seja glorificado mais uma vez. Em tudo. E desde já quero te agradecer e quero te exaltar. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, eu oro. Finalizando esse tema. Amém.